Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco, amém? E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco nesta caminhada, nesta jornada. Senhor meu Pai, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos perante ao Senhor. Continua nos dando, Senhor, sabedoria e direção nesta caminhada, Senhor. Mais um dia estamos te orando, Senhor, na presença do Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha nos dar entendimento sobre a tua palavra, Senhor. Pai, neste dia chamado hoje, oramos por Israel, Senhor. Senhor, o Senhor tem visto a aflição de inúmeras pessoas naquele local, Senhor. Mas nós temos o entendimento que o Senhor está no controle e o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, continue, Pai, cuidando e tratando dessas pessoas que estão em Israel, Pai, pois todos são seus filhos, Pai. Seja feita a tua vontade naquele lugar, Senhor. Fala intimamente, Senhor, com aqueles dos quais o Senhor tiver que falar, e seja feita a tua vontade, Pai. Senhor, da mesma forma, entregamos as nossas famílias, Senhor, entregamos os nossos familiares, Senhor, nossos filhos, parentes, mães, irmãos, Pai, pais, em nome de Jesus, Senhor. Cuida de tudo, livra da seta maligna que voa de noite e de dia, da oração contrária, Senhor. Oh, meu Deus, da inveja, da cobiça, da contenda, Pai. Que as nossas casas, Senhor, sejam templos de adoração ao Senhor. Que a nossa família, Senhor, se renda aos seus pés, meu Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, cuida de todos os que estão enfermos, que estão lutando, Senhor, dia a dia contra as suas iniquidades, contra os seus vícios, contra os seus pecados, Senhor. Pai, mais um dia estamos aqui para lermos a Tua palavra e falarmos sobre a sabedoria, Senhor. Pai, que essa sabedoria, junto com esse conhecimento, façam o perfeito perante ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Amados, continuando o nosso estudo no livro de Tiago, hoje entraremos no capítulo 2 e leremos no capítulo 2 a primeira parte até o versículo de número 13. Amém? No meu título da minha Bíblia está escrito assim: não se deve fazer acepção das pessoas. Mas antes eu quero te pedir, em nome de Jesus, marque esse vídeo, dê o like, curta o vídeo para que ele chegue a outras pessoas. Por favor, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, pois compartilhando a palavra de Deus, você está semeando a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários. Amém? O nosso propósito com Deus é lermos a palavra diariamente através do devocional, buscando entendimento para mudança de vida. Eu creio que todo aquele que busca na palavra encontrará o refúgio. Muitos sofrem pela falta de conhecimento, mas o conhecimento está sendo ministrado e poucos querem. O propósito de Deus na nossa vida não é ficarmos aqui alardando nada, é a palavra. Nós cremos que a palavra é a solução para nossas vidas. Amém? E eu conto com seu companheirismo, com a sua fidelidade à palavra de Deus. Amém? Vamos passar a leitura em nome de Jesus. No versículo 1, no capítulo 2, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas.
Não há como dizermos que somos de Deus se escolhemos A ou B e separamos C ou D. Amém? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmo, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Por muitas vezes nós vimos em nossos ministérios a acepção. Muitas pessoas, elas escolhem as pessoas pelo que elas apresentam, pelos trajes. Mas Deus não o faz assim. Nós temos que ter o entendimento que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E olha, eu busquei na internet alguma coisa, através dos estudos que nós temos e livros, e nós entendemos que nesse versículo 1 até o versículo 4, diz que nós não podemos julgar o valor das pessoas nos baseando na aparência. Quem vê face não vê o coração. E Deus não mede as pessoas pela aparência, mas sim pelo conteúdo. A nós cabe aceitarmos e abraçarmos a todos igualmente. E olha só um texto que eu achei. A igreja está sujeita ao erro. Ela erra quando trata as pessoas por sua aparência. Quando te foi descrito, não havia salão e bancos para os encontros de igreja. As reuniões aconteciam nas casas, em lugares públicos e, em casos de perseguição, até dentro dos cemitérios. Não havia muitas acomodações. Por isso, a palavra de Tiago é pertinente e provavelmente acontecia mesmo que o autor não fosse tão direto ao assunto. Mas também não tocaria se não fosse um assunto real entre eles. Os pobres eram preteridos e os ricos eram prestigiados. Será que hoje um pobre mal vestido é tratado da mesma forma que um grande doutor ao entrar na igreja? Se a resposta for não, precisamos urgentemente avaliar onde foi que caímos e nos arrependermos. Talvez seja um desvio doutrinário que precisa ser consertado, ou quem sabe, um erro que deveríamos nos arrepender, mas ainda não os consertamos. Isso é a mais pura verdade, meus irmãos. Eu vivi numa cidade, uma época, onde as pessoas eram reconhecidas pela aparência. Se a pessoa não tivesse aparência, nem recebida ela era. Era uma cidade fria, uma cidade onde o dinheiro era a raiz da negociação. Tudo era o dinheiro. E era horrível, meus irmãos. Às vezes acontecia qualquer coisa, qualquer problema, as pessoas chegavam para mim e diziam, você sabe com quem você está falando? Como se isso fosse resolver o problema. A pior coisa no mundo é quando fazemos acepção das pessoas. Escolhemos pela aparência, porque a tendência é errarmos. Nós não conhecemos o coração. Se não conhecemos o coração, não podemos analisar. E mesmo que a pessoa tenha uma aparência ruim, ela pode ser ótima de coração. Então, em nome de Jesus, nessa primeira parte do capítulo de Tiago, capítulo 2,
dos versículos 1 ao 4, eu aprendo que não podemos julgar o valor das pessoas nos baseando na aparência. Amém? Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Do versículo 5 ao versículo 7, o que a palavra de Deus me traz é que tratar com toda a dignidade as pessoas simples é uma questão de justiça. A igreja, ela tem que receber a todos igualmente. Abraçar o cheiroso na igreja é fácil, mas o bom servo é aquele que abraça o fedido no baixo da ponte. Porque o bom samaritano, ele pegou aquele homem todo estrupiado na rua e levou ele para sua casa, onde ele estava residindo, e pagou todas as despesas que geraram o trato daquele homem. Se fôssemos olhar para aquele homem, faríamos como o levita e o sacerdote que passaram do outro lado da rua e não viram aquilo como um problema deles. Amém? Então, em nome de Jesus, a Bíblia não nos escolheu para sermos pobres, mas sim ricos de espírito. Essa riqueza é a riqueza do reino de Deus. Amém? Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amará o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção das pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venhas a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou da misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nesse último item, dos versículo 8 ao versículo 3, qual é o ensinamento que Deus me mostra? Quem trata as pessoas pela aparência é condenado pela lei de Deus. A grande questão, meu irmão, não é quem é meu próximo, mas sim de quem eu serei próximo. Não podemos separar o relacionamento humano da comunhão divina. A verdadeira fé é conhecida pelo relacionamento imparcial com pessoas. Amados, em nome de Jesus, a palavra de Deus ela é perfeita. A misericórdia de Deus está sobre aqueles que são misericordiosos. Se a misericórdia não faz parte da tua vida, você não tem o direito de requerê-la. E sem misericórdia, quem somos nós na face da terra? Quem somos nós? Ninguém. Amados, essa palavra fala comigo tremendamente. Pois muitas pessoas estão sofrendo, caminhando pelas ruas. E um dia foram pessoas que andaram bem, tinham uma vida saudável. Mas se a igreja não for resgatar essas pessoas
para que elas retornem para o caminho que Deus tem para elas, como vamos nós chegar perante a Deus e nos rendermos e dizermos que nós cumprimos a nossa missão? Então, em nome de Jesus, que a igreja tenha sabedoria de entender as palavras de Tiago no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, a primeira parte de Tiago, que manda a gente não fazermos acepção de pessoas, que nos orienta, que não adianta a gente vigiar em alguns pecados e cometer outros pecados, pois todos os pecados que eu não cometi serão apagados. A minha vigilância, ela tem que ser completa e constante. Não somos perfeitos, somos errados, e como humanos nós erramos, mas conscientemente jamais devemos errar. Devemos sempre optar pelo lado certo da palavra de Deus. Fazermos o certo é o caminho da salvação. Em nome de Jesus, que nesta manhã nós tenhamos o discernimento em cima dessa palavra maravilhosa que Deus nos deu. Cada dia que eu estudo mais um pedaço do livro de Tiago, eu vejo o quanto Deus ele é perfeito e maravilhoso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para encerrarmos essa live, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, santificado e glorificado seja o seu nome, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor, de toda a artimanha que me leva a fazer acepção de pessoas, Pai. Que eu não julgue essas pessoas pela aparência, nem um nem a outro, Pai, nem o que tem, nem o que não tem, Senhor, pois simplesmente são os meus irmãos, Pai. Que eu possa verdadeiramente, em nome de Jesus, poder abraçar a todos igualmente e igualmente cuidar de todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Assim eu oro também por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, que eles possam ter esse entendimento. E se você cometeu algum erro, em nome de Jesus, peça misericórdia, peça perdão a Deus e à pessoa a qual você fez acepção. Em nome de Jesus, Pai. É na tua santa, sagrada presença que eu oro, te agradeço e te glorifico, Senhor. Pois é o Senhor que traz a verdade, o Senhor traz a luz, o Senhor nos exorta com amor, com carinho, com longanimidade, com benignidade, Senhor. Nos dá o espírito de mansidão, Pai, para que entendamos o propósito da tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego tudo na sua santa e sagrada presença, Pai, te honrando e te glorificando, pois somente o Senhor é Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nesse dia de hoje estaremos em Itaguaí, fazendo uma reunião de pastores. Que Deus possa falar conosco nesta reunião, assim como tem falado diariamente através da sua palavra. Amém? Jesus te ama e eu também. Tu é um escolhido do Senhor, tu tem um chamado e Deus te chama para cumprir esse chamado. Você foi escolhido no ventre da tua mãe como profeta da palavra de Deus. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.